Bora falar de futebol? E esse campeonato brasileiro que tá prometendo emoção até a última rodada, hein? Nessa 33ª rodada, tivemos o líder do campeonato tropeçando contra o vice-lanterna da competição, o Cuiabá. O Botafogo não saiu do 0-0 no Rio de Janeiro, em casa. E com isso, o Palmeiras aproveitou para diminuir distância. Está a 4 pontos. Antes estava a 6. Afinal, olhando para a história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos com 20 clubes, o que isso significa? De fato, há uma chance grande do Palmeiras buscar o Botafogo? Quantas equipes conseguiram tirar 4 pontos do líder a partir da 33ª rodada? A galera que acompanha meu conteúdo aqui sabe que apenas uma equipe na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos com 20 clubes foi capaz de tirar 6 pontos do líder a partir da 32ª rodada, ou seja, da rodada passada. Isso aconteceu em 2009. Foi o Flamengo contra o Palmeiras. Agora, a cena é de 4 pontos a partir da 33ª rodada. E acredite, as chances aumentaram, claro. Quanto? Vou mergulhar nesse tema aqui nesse vídeo. Além disso, também vou falar um pouquinho, evidentemente, sobre os próximos jogos. Quem tem a tabela mais fácil pela frente? Vamos mergulhar em cada um dos adversários e fazer comparações. É claro que eu espero o seu comentário aqui embaixo com as suas comparações e com a sua projeção, olhando para esses dois protagonistas do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo, disputando a taça. Antes de fazer esses mergulhos, trazer essas análises, esses dados, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, hein? Mais de 60 mil inscritos por aqui, prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Conto com a sua inscrição porque eu quero chegar em 100 mil inscritos logo. Me dá essa moral? Então clica no botão inscrever-se se você não é um inscrito e também já clica do lado no botão do sininho para ativar as notificações e receber vídeos sempre que pinta coisa nova por aqui. E eu te digo, é quase diariamente. Além disso, clica no like, clica no hype, botões que estão aqui embaixo também que mostram para o YouTube que o trabalho é bom, assim ele espalha para mais gente. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo também, com elogio, crítica ao vídeo, algo sobre o tema, algo a acrescentar, agregar, discordar e debata com a galera aqui embaixo também. Show? Mergulhando então nos números. Veja só 3 líderes da terceira, ou melhor, só 3 líderes da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro em toda a história dos pontos corridos com 20 clubes, ou seja, desde 2006, perderam a taça. Só 3. 2 estavam a 4 pontos de distância dos campeões. É o cenário atual. Se na 32ª rodada o Palmeiras olhava para a história do Campeonato Brasileiro e falava preciso repetir o que apenas um clube fez, a partir de agora já dá para repetir o que 2 clubes fizeram. Vamos a eles. O Botafogo é um desses 3 líderes de 33ª rodada que fecharam o Brasileirão da ocasião sem a taça. Isso foi no ano passado. Só que o Botafogo tinha apenas 1 ponto de distância para o Palmeiras, 60-59 no ano passado, na 33ª rodada. Os outros 2, sim. Estamos falando de equipes que conseguiram sair campeões do Campeonato Brasileiro estando a 4 pontos do líder na 33ª rodada. Em 2020, o Internacional fez isso, perdeu os 4 pontos de distância que tinha para o Flamengo. Naquela ocasião, o Inter tinha 65 pontos na 33ª rodada e o Flamengo 61. O Flamengo terminou campeão. E aí, a gente volta para 2009, porque aquele Flamengo que tirou 6 pontos a partir da 32ª rodada, na 33ª rodada, tinha 4 pontos de distância para o Palmeiras. O Palmeiras era o líder com 58, o Flamengo era o 4º colocado com 54 e terminou campeão. Então os exemplos agora se ampliam, dobram, podemos dizer assim, né? O Palmeiras, olhando para a fotografia atual, tem 2 exemplos para se espelhar. O Flamengo de 2020, que tirou 4 pontos do Internacional, e o Flamengo de 2009, que tirou 4 pontos do próprio Palmeiras naquela ocasião. E a partir de agora é preciso olhar para a tabela e os próximos jogos. Quem tem a tabela mais fácil? Bom, vamos rodada a rodada? Próxima rodada,
tem Bahia e Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo. O Bahia, hoje, é um adversário mais frágil do que o Galo. É bem verdade que os dois times oscilam muito, mas o Bahia vive um momento de absoluta desconfiança. Nada dá certo, nada funciona, o Rogério Ceni está sendo muito questionado por lá, as principais contratações não dão resultado, o time deixou de entregar performance e números. A pressão é tremenda no Bahia. E como mandante, olhando para o cenário do jogo, o Bahia venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos em casa. Não tem feito valer a casa de apostas Arena Fonte Nova como uma fortaleza. Quando a gente olha para o Atlético Mineiro, é uma equipe que oscilou muito, é bem verdade. Nos últimos tempos, na verdade, no ano inteiro, mas alcançou as finais de Copas. E isso naturalmente gera um gás muito positivo. Tem a final da Copa do Brasil, que vai ser disputada, o vídeo está gravado antes dela, tá? E tem a final da Copa Libertadores contra o próprio Botafogo. Mas é uma equipe que, como mandante, independentemente da questão envolvendo as Copas, como mandante, venceu 4 dos últimos 6 jogos, para pegar a mesma referência que eu peguei em relação ao Bahia. A equipe do Atlético Mineiro também tem valores mais perigosos do que o Bahia hoje. Jogadores mais decisivos do que o Bahia hoje. E, portanto, o Galo é um desafio maior nessa rodada do que o Bahia. A rodada é mais complicada para o Botafogo do que para o Palmeiras. Depois, o Botafogo vai receber o Vitória lutando contra o rebaixamento. Jogo difícil, complicado, e é bom lembrar que a equipe do Botafogo tropeçou recentemente contra a Criciúma e contra o Cuiabá, equipes que lutam contra o rebaixamento dentro do Rio de Janeiro. Já o Palmeiras visita o pior time do campeonato, que é o Atlético Goianiense. O próprio presidente já afirmou que o time está rebaixado há muito tempo. O Atlético Goianiense não faz frente a ninguém. Portanto, a rodada é mais complicada para o Botafogo de novo. E aí, vem o confronto direto no Allianz Parque. Estamos falando, evidentemente, de um cenário mais complicado para o visitante. O Palmeiras é muito forte no Allianz Parque. O Botafogo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, de fato, mas vai enfrentar um mandante fortíssimo num confronto direto pesadíssimo, com um adendo. O Palmeiras focado apenas no Campeonato Brasileiro, enquanto o Botafogo terá 4 dias depois nada mais, nada menos do que a sua primeira final de Copa Libertadores da América, podendo deixar de ser o último clube do Rio de Janeiro, ou melhor, o único clube do Rio de Janeiro, dos grandes, dos 4 grandes, a não ter essa taça. Como dosar energia? Como trabalhar o psicológico, o mental, a depender de como estiver na tabela de classificação, tendo em vista que as próximas 2 rodadas, elas são complicadas para o Botafogo, mais complicadas do que aquelas que o Palmeiras vai ter pela frente. E aí, a gente olha para a sequência. Internacional, o atual líder do retorno do Campeonato Brasileiro, é isso mesmo, é o melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, recebendo o Botafogo. E o Cruzeiro, recebendo o Palmeiras. Um Cruzeiro que é um dos piores times do retorno do Campeonato Brasileiro. Está na final do Sul-Americana, podemos dizer isso aqui nesse vídeo com certeza, pegando o Racing, mas passando aos trancos e barrancos, né? Não é uma equipe que está com a confiança em alta, não está confiando no trabalho do Diniz, muito pelo contrário. Há uma desconfiança muito grande. Algo que é inversamente proporcional no Internacional, que apesar de não ter Copas para disputar, o trabalho do Roger inspira muita paixão no Beira-Rio, pelo que está sendo feito. É uma rodada mais complicada novamente para o Botafogo. Por fim, a última rodada gera grande dúvida, porque nós não sabemos como chegarão São Paulo e Fluminense para a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrenta o Fluminense, equipe que, hoje, olhando para o todo, é pior do que o São Paulo, mas pode ter a aspiração e a necessidade de vencer por lutar contra o rebaixamento, ou pode estar tranquila já com
o campeonato resolvido, tendo escapado do rebaixamento? Vale o mesmo para o São Paulo e por isso a grande dúvida? São Paulo pode estar, a depender dos campeões das Copas e do seu desempenho nessa reta final de Campeonato Brasileiro, já garantido na fase de grupos da Copa Libertadores da América e, portanto, sem qualquer objetivo nessa última rodada. Ao passo que, a depender dos campeões de Copa e também a depender do seu desempenho nessa reta final, o São Paulo pode estar precisando de pontos para chegar à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então essa última rodada gera grande dúvida. No mais, a minha análise é essa sobre os confrontos que cada um tem pela frente. E é bom destacar, nunca um vice-campeão alcançou 75 pontos. Você não escutou errado, estou falando do vice-campeão. Nunca um vice-campeão bateu 75 pontos. Os vices com mais pontos da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos disputados com 20 clubes foram Santos e Palmeiras, no mesmo ano, em 2019, com 74 pontos. Esse foi o recorde de um time que não foi campeão. 74 pontos. Recorde de Santos e Palmeiras no mesmo ano. Nunca um time foi vice-campeão com 75 pontos. Isso chama atenção também, porque nesse momento o Botafogo precisa de apenas mais 7 pontos para bater 75. Enquanto o Palmeiras precisa de mais 11 para bater 75. Restam 15 pontos em disputa. E aí? Quero seu comentário. Fui bem na análise em relação aos confrontos? Teremos um vice-campeão com 75 pontos batendo recorte no Brasileirão? Recorde, não recorte? Fazendo um novo recorde de vice-campeão no Campeonato Brasileiro? Quem sairá com a taça, Palmeiras ou Botafogo? Quanto influencia ter pela frente uma disputa de Copa do Brasil, uma disputa de Copa Libertadores da América? Quanto influencia lutar contra o rebaixamento? Enfim, fique super à vontade para colocar as suas reflexões aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça também de deixar o seu like, que é muito importante, o seu hype, espalhar o vídeo para todo mundo e, evidentemente, eu sempre falo, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e comente aqui embaixo o que você pensa sobre o tema do vídeo, porque, como eu falo no começo de cada análise, o importante é a gente trocar ideia e conversar sobre futebol. Então, não perca tempo, deixe seu comentário. Bora falar de futebol!